Nesta aula vamos falar de padrões de candlesticks. Então, candlesticks também podemos chamar de candles. Então, os padrões de candlestick são os nossos sinais de confirmação de entrada em trade. Então, eu gosto de dizer que no mercado de Forex existe uma linguagem. Então, esta linguagem quer dizer que este gráfico aqui, ele tem uma linguagem, que significa que ele se comunica conosco. Então, cada uma dessas velas, cada um desses candles aqui tem uma linguagem. Eles nos dão uma informação acerca do que está a acontecer no mercado. Então, nesta aula vamos aprender como fazer um estudo destes candles, destas velas aqui. Então, continuando. Então, o primeiro padrão que vamos ver é a nuvem negra. A nuvem negra é um padrão de alta e de baixa que sinaliza a reversão do movimento de alta do preço para o movimento de baixa. Então, isso quer dizer que a nuvem negra é quando o preço está a subir. Então, é um padrão que sinaliza a reversão do movimento de alta para o movimento de baixa. Quer dizer que a nuvem negra é quando o preço está a subir ou o gráfico está a subir e indica que agora o gráfico vai começar a descer. Então, isto aqui, a nuvem negra acontece para nos indicar que o gráfico agora pode começar a descer. Então, como é que é feita esta nuvem negra? Então, principais características. Ocorre após um movimento de alta definido. Então, esse movimento de alta definido quer dizer que a nuvem negra ocorre quando o preço ou o gráfico estiver a subir. Então, quando o gráfico está a subir, mais ou menos assim, ocorre após um movimento de alta definido e dois candles com cores distintas fazem parte do padrão. O primeiro tem que ser um candle de alta com corpo grande, o segundo tem que ser um candle de baixa. Então, isso quer dizer que a nuvem negra temos que ter o preço ou o gráfico a subir, depois termos um candle de alta, e depois termos em seguida um candle de baixa. Este candle de baixa tem que ser feito desta forma aqui. Então, geralmente, os candles de alta e de baixa, por exemplo, se temos um candle de alta, geralmente, sempre que fecha um candle, o outro candle, o próximo candle, tem que abrir no preço de fechamento do candle anterior. Então, se este candle de alta fechou aqui, o próximo candle teria de abrir exatamente aqui. Mas, no caso da nuvem negra, acontece de forma diferente. Vejam que o candle de alta fechou aqui, mas tivemos aqui o candle de baixa a abrir acima do preço de fechamento do candle de alta. Então, quando isso acontece, nós chamamos de gap. Quer dizer que aqui aconteceu um gap. Então, isto é que define a nuvem negra. Para acontecer nuvem negra, tem que haver este gap aqui. Tem que haver essa diferença de preços. Então, uma vez que acontece este padrão, esta formação desses candles, que é a nuvem negra, no gráfico, isso indica que o preço agora pode começar a descer. Então, nós vamos procurar fazer um sell aqui, logo que fecha este candle de baixa. Então, este é o primeiro candle e este aqui é o segundo candle. Então, vamos vender quando o segundo candle, que é o candle de baixa, fechar. Aí nós entramos com nossa ordem de sell e esperamos que o preço ou o gráfico comece a cair e assim poderemos obter lucros no mercado. Então, este aqui é um padrão, é chamado de nuvem negra. É preciso entender os padrões para saber quando comprar e quando vender. Então, é preciso saber, entender o que é que cada um desses candles significa. Assim você poderá ter uma clareza na próxima direção do gráfico. Então, aqui nuvem negra, já falamos. Agora, sinal de confirmação. Geralmente, não há necessidade de ter um sinal de confirmação para a nuvem negra. No entanto, é recomendável aguardar um sinal mais forte de baixa quando o corpo do segundo candle invadir menos da metade do corpo
do candle anterior. Então, isso quer dizer que há casos em que a nuvem negra pode não ser exatamente assim. Há casos em que podemos ter a nuvem negra a ser formada desta forma aqui. Temos o candle de alta, temos um candle de alta, e depois podemos ter o segundo candle, que é um candle de baixa, mais ou menos assim. Então, o que acontece é que quando o segundo candle, este é o primeiro, e este aqui é o segundo. O que acontece é que quando o segundo candle, que é o candle de baixa, não consegue fechar abaixo da metade do primeiro candle, então isso significa que o sinal ainda não é tão forte. Então, quando isso acontece, não podemos vender exatamente aquilo que temos de fazer, é esperar por um sinal de confirmação. Então, esse sinal de confirmação seria mais um candle de baixa, assim. E aí sim, nós poderíamos agora fazer um sell aqui. Então, a nuvem negra tem duas formas de acontecer. Tem esta forma aqui e tem esta forma aqui. Aqui tu não precisas esperar um sinal de confirmação na primeira forma, mas na segunda forma, quando o segundo candle não consegue fechar abaixo da metade do primeiro candle, aí sim você tem que esperar por um sinal de confirmação. Continuando, temos perfuração, que podemos chamar de piercing line em inglês. Então, a perfuração é um padrão de alta que sinaliza a reversão do movimento de baixa do preço para o movimento de alta. Perfuração é o contrário da nuvem negra. Nós dissemos que nuvem negra nos dá um sinal de venda, um sinal de sell, que significa que a nuvem negra nos indica que o preço ou o gráfico pode estar para começar a cair. Agora, a perfuração, pelo contrário, indica que se o gráfico está aqui a cair, indica que agora o gráfico pode começar a subir. Então, para a perfuração, o que acontece? Acontece de forma contrária da nuvem negra. Temos aqui um candle de baixa, e depois temos um candle de alta com um gap, temos um candle de alta a fazer isto aqui. Então, esta aqui seria a perfuração. Nós podemos entrar aqui com um sinal de buy. Então, compraríamos neste sinal aqui de buy. Não, aqui a nuvem negra nos indica um sinal de sell, mas a perfuração nos indica um sinal de buy. São padrões com mesmas características, só muda a posição. Um indica um sell e o outro indica um buy. E aqui esperamos que o preço comece a subir. Então, sendo que perfuração e nuvem negra têm as mesmas características, não precisamos estar aqui a repetir as mesmas coisas. Então, vamos pular para o engolfo de alta, que também pode ser chamado de bullish engulfing. Não, engolfo de alta. Engolfo de alta é um padrão de alta que sinaliza a reversão do movimento de baixa do preço para um movimento de alta. Então, o engolfo de alta indica que o preço, se o preço está a cair, tem que acontecer quando o preço está aqui a cair, e podemos ter, existem duas formas de ser formulada um engolfo de alta. Existem duas maneiras de se formar. Então, a primeira maneira seria termos candles de baixa pequenos, termos aqui alguns candles de baixa pequenos, e depois termos um candle de alta grande, desta forma aqui. Então, quando temos este tipo de caso, isto aqui nós chamamos de engolfo de alta. Então, isto nos dá uma oportunidade de compra. Então, fazemos um buy e esperamos que o preço suba para podermos obter lucro nas nossas negociações. Não, temos de conseguir identificar este engolfo de alta para podermos entrar com uma posição de buy. Então, esta aqui seria a primeira forma de se formar um engolfo de alta. A outra forma seria, se o preço estiver a descer, aí forma um candle um pouco grande de baixa, e depois, em seguida, o preço forma um candle grande também de alta. Então, quando isso acontece, também chamamos de perfuração, o que significa que aqui os compradores conseguiram fazer o mesmo movimento que os vendedores fizeram. Então, neste caso, vamos entrar também com uma posição de buy. E se o preço subir, vamos poder obter lucros nas nossas negociações. Então, este é o engolfo de alta.
Continuando, temos o engolfo de baixa. Engolfo de baixa é o contrário do engolfo de alta. O engolfo de baixa nos dá oportunidades de sell, o que significa que nos indica que o preço agora pode começar a cair. Então, aqui o gráfico é quando está a subir, e depois podemos também ter as mesmas formações como o engolfo de alta. Podemos ter alguns candles de alta a subirem pequenos e depois termos um candle grande de baixa, um candle grande aqui de baixa. Então, quando isso acontece, quer dizer que isto é um engolfo de baixa. Então, vamos procurar vender, fazer o nosso sell. Esperamos que o preço caia para podermos obter lucros na nossa negociação. A outra forma de acontecer o engolfo de baixa é termos o preço aqui a subir, termos um candle um pouco grande de alta e depois termos um candle grande também de baixa. Então, quando isto acontece, também é um engolfo de baixa. Vamos procurar fazer o nosso sell aqui. Então, o preço cai para podermos ter lucro nos nossos investimentos. Então, já vimos o engolfo de alta, vimos também o engolfo de baixa. Continuando, temos a estrela da manhã, que é Morningstar. Então, a estrela da manhã, também conhecida como Morningstar, é um padrão de alta que sinaliza a reversão do movimento de baixa do preço para um movimento de alta. Então, isso quer dizer que a estrela da manhã nos indica que o preço ou o gráfico estava a descer. Se o gráfico estava aqui a descer, acontece o primeiro candle, que é um candle de baixa. Depois podemos ter um segundo candle. Este segundo candle tem que ser um candle pequeno. E depois termos um terceiro candle, que vai ser um candle de alta. Então, quando acontece esse tipo de padrão no gráfico, enquanto o preço estava aqui a descer, isso geralmente indica que o preço agora vai começar a subir. Então, vamos procurar executar um buy aqui. Quando fecha o terceiro candle, aqui nós temos o primeiro candle, temos o segundo candle e temos o terceiro candle. Então, é importante referir que o segundo candle não importa se é um candle de alta ou um candle de baixa. Então, isso quer dizer que esse candle pode ser vermelho ou pode ser azul. Isso não importa. O que importa é a estrutura de como esses três candles se formam. Então, este aqui seria a nossa estrela da manhã, indica uma oportunidade de compra. Depois da estrela da manhã, temos a estrela da noite, que é o contrário da estrela da manhã. A estrela da noite é o contrário. Então, a estrela da noite indica que o preço está aqui a subir, forma o primeiro candle, tem que ser um candle de alta. Depois, o segundo candle tem que ser um candle pequeno, que não importa se é de alta ou de baixa também. Não importa se é azul ou vermelho. E depois temos aqui o terceiro candle de baixa, que completa o padrão. Aqui nós procuramos fazer um sell, uma oportunidade de venda, porque isto indica que o preço possivelmente pode começar a cair. Então, esta aqui é a estrela da noite. Uma vez identificado isto no gráfico, você poderá saber o que fazer, se vai vender ou se vai comprar. Neste caso, você procura vender, porque é uma oportunidade que indica que o preço vai começar a cair. Depois temos estrela cadente. Então, estrela cadente é um padrão de baixa que sinaliza a reversão do movimento de alta para o movimento de baixa. Então, a estrela cadente é formado por apenas um candle. É formado quando o preço está a subir, o preço sobe e depois chega aqui e forma um candle mais ou menos dessa forma. Então, este candle também não importa se é um candle de alta ou de baixa. Pode ser um candle de vermelho ou pode ser um candle azul. Então, este candle aqui, para ser isto aqui uma estrela cadente, a sombra, esta sombra aqui, esta linha, a sombra tem que ser no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. O corpo deste candle é este aqui. Então, esta sombra tem que ser muito longa e o corpo tem que ser pequeno. O que significa que o tamanho da sombra tem que ser no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. E uma vez visto esta oportunidade aqui, o que é que acontece? É que tu tens de esperar por um sinal, tens de esperar por um candle
de baixa, um candle assim, para poder executar aqui a tua ordem de sell. Porque este padrão aqui, esta estrela cadente, acontece quando o preço está subindo. Quando acontece uma estrela cadente, isso indica que a subida agora está fraca e possivelmente pode começar agora o preço a entrar numa descida. Então, esperamos por este sinal aqui de confirmação, que é um candle de baixo, um candle vermelho, para podermos executar nossa ordem de sell e esperamos que o preço caia para podermos obter lucros nas nossas negociações. Depois da estrela cadente, temos também o martelo que é o contrário da estrela cadente. Então, o martelo acontece quando o preço está aqui a cair e depois podemos ter um candle mais ou menos assim, em que a sombra inferior, a sombra de baixo, é longa, é uma sombra longa, mas o corpo é um corpo pequeno. Então, quando isso acontece, quando vemos esta coisa aqui, já ficamos a saber que isto aqui é um martelo. Neste caso, vamos esperar apenas por um sinal de confirmação, que esse sinal tem que ser um candle de alta, assim, para podermos executar a nossa ordem de buy aqui. Então, quando executamos nossa ordem de buy, esperamos que o preço suba para podermos obter lucros nos nossos investimentos. Então, este aqui é o martelo. Depois do martelo, podemos ter o martelo invertido. O martelo invertido funciona de forma contrária que o martelo. Vejam que o martelo normal é desta forma, mas o martelo invertido é quando o preço também está a cair, e forma aqui algo mais ou menos assim. Então, isto aqui é martelo invertido, isto aqui é martelo normal. Então, martelo normal, martelo invertido. Mas indicam as mesmas oportunidades. Aqui esperamos por um candle de alta também, para podermos executar nossa ordem de buy. Esperamos que o preço suba para podermos ter lucro. Então, são dois martelos. Tem um martelo normal e tem um martelo invertido. Não, ao longo do tempo, não é fácil dominar esses tipos de padrões, essas coisas em um único dia ou em 2 dias. Tudo isso são coisas que levam prática e prática e leva muito tempo para você realmente começar a dominar. Então, não esperem dominar essas coisas e quererem entender essas coisas da noite para o dia. São coisas que levam tempo e precisam de muito estudo para realmente começar a dominá-las. Depois do martelo invertido, temos o homem enforcado. Então, o homem enforcado, que é o hanging man. Homem enforcado é quando o preço está a subir, né? O gráfico está a subir e forma aqui um candle desta forma aqui, em que a sombra inferior é longa, mas o corpo é pequeno. Então, quando acontece isto, nós aí esperamos por um sinal de confirmação, que é um candle de baixa. Esperamos por um candle de baixa para podermos entrar aqui com sell. Então, quando vemos aqui este homem enforcado, este candle, quando vemos este homem enforcado, esperamos por mais um candle de baixa para podermos fazer o nosso sell e esperamos que o preço comece a cair para podermos obter lucros nas nossas negociações. Então, este é o homem enforcado. Depois do homem enforcado, temos o Doge. Não, Doge é um candle de indecisão, significa indecisão. O que acontece? Doge é um candle que acontece desta forma, em que as duas sombras, temos sombra superior e sombra inferior maiores que o corpo. Então, aqui o que acontece? Temos uma sombra grande em cima, uma sombra grande embaixo, mas um corpo pequeno por aqui no meio. Então, quando isto acontece, nós chamamos isto aqui de Doge. Então, Doge é um candle de indecisão. Quer dizer que este candle nunca realmente te mostra se o preço agora quer subir ou quer descer. Então, para tal, é preciso fazer um estudo completo para entender realmente o que o Doge pode estar a dizer. Porque se o preço, o gráfico estiver a cair
né? E formar aqui talvez um candle, pode formar um candle de baixa e depois formar um dodge. Se ele forma um dodge aqui, se por acaso acontecer o próximo candle ser um candle de alta, aí nós podemos estar a ter uma oportunidade de compra. Mas se não aparecer este candle de alta, não vamos executar um trade. Por quê? Porque o dodge é um candle de indecisão. Então, essa indecisão só muda quando temos, neste caso, um candle de alta para nos indicar que agora o preço pode estar a querer começar a subir. Aí nós procuramos comprar. Então, outro caso pode ser quando o preço estiver a subir, forma um candle de alta e depois pode formar também um dodge aqui em cima. Quando ele forma um dodge, devemos esperar por um candle de baixa, assim, para podermos fazer o nosso sell. E esperamos que o preço caia para podermos obter lucro nas nossas negociações. Então, este aqui é o dodge que indica indecisão. Então, podemos tentar ver alguns desses padrões de candles no gráfico só para poder entender um pouco melhor. Então, nós falamos de engolfo de baixa. Aqui nós temos engolfo de baixa. Vejam que este único candle vermelho aqui, posso fazer o zoom deste candle. Vejam que este único candle vermelho aqui, este aqui, conseguiu encobrir quantos candles? Conseguiu encobrir 1, 2, 3 candles de alta. Então, aqui nós tivemos um engolfo de baixa. Nós podemos ter feito um sell exatamente aqui. Aqui nós podemos ter feito um sell e vejam o que aconteceu, o preço caiu. Podíamos ter feito lucros com este trade. Poderia ter sido um bom trade, poderíamos ter feito lucros por termos identificado este engolfo de baixa. Então, se você sabe identificar o engolfo de baixa, aí você teria obtido lucros. Continuando, vamos tentar ver alguns outros. Antes de encerrarmos esta aula. Podemos ver alguns outros padrões. Aqui nós tivemos perfuração. Vejam, perfuração aqui. Então, vejam que neste caso aqui o preço está aqui a cair e formou esses dois candles. Esses dois candles são chamados de perfuração. Vimos perfuração. Vejam que este segundo candle, o primeiro candle é este, o segundo é este. Vejam que o segundo candle não abriu exatamente onde o primeiro fechou. Então, houve um gap aqui. Houve um gap e este candle fechou acima da metade do primeiro candle. Então, podemos ter executado o nosso buy logo que este candle fechou. Podemos ter feito um buy aqui nesta zona e vejam que o preço subiu e poderemos ter obtido lucros neste negócio aqui. Poderia ter sido um bom negócio. Continuando, aqui temos um dodge. O preço formou um candle de baixa, depois formou... Isto aqui é um martelo. Aqui temos um martelo. Este aqui é um martelo. Depois, sinal de confirmação. Podemos ter executado um buy aqui. E o preço subiu. Então, e teremos identificado este martelo aqui. E podemos ter feito lucros neste negócio. Aqui também podemos ter encontrado este martelo, em que o preço estava a descer, formou um martelo, formou um sinal de confirmação, podemos executar um buy aqui, e o preço teria subido e teríamos feito lucros também neste negócio. Então, é preciso compreender essa linguagem de candles, compreender essa análise de candlesticks, saber analisar os candlesticks para poder entender o próximo movimento do gráfico, se o gráfico vai subir ou o gráfico vai descer. Aí você saberá se vai comprar, vai fazer um buy ou se vai fazer um sell. Então, aqui também tivemos um engolfo de alta. Teremos executado um buy e o gráfico de seguida, só verem o quanto subiu. Podemos ter feito muito dinheiro neste trade aqui. Então, é mais ou menos assim como funciona. E aqui também podemos ter tido estrela cadente. Isto aqui é uma estrela cadente. E tivemos sinal de confirmação. Podemos ter vendido e o preço caiu. Também podíamos ter feito dinheiro. Então, é desta forma como se opera. Isto tudo não acontece da noite para o dia. Não esperem dominar essas coisas
da noite para o dia. São coisas que quanto mais praticares, quanto mais estudares, vais ganhando experiência, vais ganhando conhecimento e depois torna-se algo que é parte de ti, algo que é o teu normal. Então, por hoje, vamos parar esta aula aqui e até a próxima aula. Bom estudo!